Falhou. De novo. Olá, pessoal do Noite. Bem-vindo a mais um Descomplicando o Trabalho. Meu nome é Caroline Moura Mafra. Estou aqui com a minha colega de trabalho, Elaine Lehner. Olá, Elaine. Olá, pessoal. Olá, Caroline. Elaine, fala um pouquinho sobre o nosso tema do mês. Nosso tema tá aí polêmico na mídia ultimamente, viu? A gente vai falar um pouco da MP 881, a MP da Liberdade Econômica. E a gente vai tratar aqui um pouco do aspecto mais polêmico dela, que é o quê? As alterações que ela pode trazer para a CLT. Inclusive, tem um pessoal na internet chamando ela de mini reforma trabalhista. Será mesmo que é tudo isso? Calma aí, Elaine, você tá dando um passo muito mais à frente, o povo tá muito exaltado com essa MP. Na verdade, a MP como um todo ela é extremamente importante. Ela traz algumas alterações na CLT que também são importantes. E só lembrando, não só na CLT. Como um todo. Mas assim, acho que pra gente até situar o nosso público, é importante a gente lembrar o que é uma MP. Sim. Vamos só recordar então que as MPs, medidas provisórias, elas são normas com força de lei editada pelo presidente da República, tá? Elas possuem os seus efeitos imediatos, mas elas precisam da apreciação da Câmara e do Senado para converter em lei ordinária. Perfeito. O prazo com relação às MPs é de 60 dias, prorrogados por mais 60, tá? Caso não haja apreciação, ela entra em regime de urgência quando dos 45 dias, que é o caso da MP agora, da 881, está em regime de urgência, ainda dependente de apreciação da Câmara dos Deputados, ok? Correção. Câmara. Câmara dos Deputados, desculpa, só um detalhezinho. Mas, passado essa introdução, Certo. porque estamos aqui discutindo a MP 881. Vamos tratar então de alguns pontos mais polêmicos? Sim, mas antes disso, Helena, é importante a gente lembrar que dois pontos importantes da MP. Primeiro é o artigo 1º, que ele fala, tá? Eu vou até ler aqui o artigo. Ok. Que estabelece que normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. No parágrafo 1º, ela coloca que as normas que serão aplicadas e interpretadas essa MP são as normas de direito civil, econômico, empresarial, urbanístico e do trabalho. Certo. Então, como a gente disse, vai atingir a legislação como um todo. CLT. Tá? Perfeito. Então é isso que é importante. Quais as alterações que a MP traz no âmbito trabalhista? Vamos tratar dos mais importantes, Exato, eu diria, né? porque tem diversos, tá? O primeiro ponto que eu acho de extrema importância é com relação à questão do grupo econômico, tá? Hoje o artigo 2º da CLT, ele já dispõe, vocês podem verificar aí o que dispõe o artigo 2º da CLT, ele já dispõe o conceito, vamos dizer assim, de grupo econômico. Ele considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo o risco da atividade econômica, admite, tô com o telefone, gente, mas isso é só um detalhe. Então, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço, tá? Com isso, ele delimita o que seria o empregador, né? Certo. E onde entra o grupo econômico aí? Exatamente. Com a MP 881, Se aprovada, o novo artigo, a existência de grupo econômico, do conceito, vamos dizer assim, do artigo 2º, a única diferença é que ele não impõe a responsabilidade subsidiária, exceto nos casos de hipótese de fraude, que já seria, se vamos dizer, hoje em dia. Essa alteração, hoje existe uma divergência, vamos dizer assim. Tá, só para eu entender. Hoje eu teria, então, uma responsabilidade de todas as empresas que compõem o grupo econômico. Responsabilidade solidária. Isso que
está tendo entendimento majoritário da Justiça do Trabalho com relação a configurado o grupo econômico. Uma vez configurado o grupo econômico, a responsabilidade é solidária das empresas pertencentes ao grupo. Com a MP, a responsabilidade passaria, ao invés de ser solidária, a ser subsidiária. Essa é uma alteração extremamente importante. Sim, com relação ao grupo econômico. Já que você falou um pouco aí de empregador, vamos falar de empregado? Será que todo empregado vai ser atingido pelas alterações da MP? Na verdade, o grande impacto mesmo seria para aqueles empregados que têm salário com maiores de 30 salários mínimos. Hoje a gente estaria falando de quase 30 mil, 29.900, alguma coisinha, né? A gente calcula por cima, né? Por isso que a gente é advogado, né? Então, o que acontece? Esses empregados com esse salário grande, elevado, até eu diria, para os padrões brasileiros, se ele tiver assistido por um advogado no momento da contratação. Tá. Então, a gente já tem aí, não vai ser uma mudança automática, né? Teria que ser para os novos contratos. Ele vai passar a ser regido pelo Código Civil, que permite uma maior liberdade, porque eu pressuponho que as partes estão em igualdade de negociação. Mas, calma, ele não vai estar totalmente desamparado, digamos assim. Aqueles direitos que estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal, né, que é uma cláusula pétrea, eles vão estar preservados. Então isso significa que nem todos os trabalhadores vão ser atingidos, e os que vão ser, de fato, são aqueles que têm mesmo poder de negociação, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, a MP não fala nada com relação à representação do advogado, seja ele da empresa não. funcionário, Eu vou apenas a representação do advogado. Exatamente. Na verdade, o que acontece? A MP, ela inclui um parágrafo no artigo 444 que estabelece o seguinte: contratos de trabalho de remuneração mensal acima de 30 salários mínimos, cujas partes contratantes tenham sido assistidas por advogados de sua escolha no momento do pacto, será regido pelo direito civil, ressalvados exclusivamente as garantias do artigo 7º da Constituição. Então a gente pressupõe que cada um vai estar com o seu advogado, né? O que mais a gente tem de alteração? Agora, nesse ponto de empregada que você colocou, a gente vai ter uma alteração com relação à carteira de trabalho, tá? Certo. A MP, ela altera, eu vou falar um pouquinho devagar, ela altera os artigos 13, 14, 15, 16 e 29 e, consequentemente, ela revoga os artigos 17, 20, 21, 25, 26, 30, 32 e 54. Perdi até o fôlego. Cansei só de ouvir. Com relação à carteira de trabalho, a anotação na carteira de trabalho, tá? Com essa alteração, ele estabelece as novas regras para a expedição da carteira profissional. Até necessário, vamos dizer, essas alterações, porque a CLT dispunha a responsabilidade pela emissão da carteira de trabalho pelo Ministério do Trabalho, que agora já está extinto, tornou-se secretaria. Algumas dessas atividades foram divididas entre o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça. Então, vamos dizer, essas alterações eram necessárias, só que eles foram além da alteração, vamos dizer, da competência, exato, vamos dizer. Então, no tocante à carteira de trabalho em si, ficou com o Ministério da Economia, e eles querem transformar a CTPS física em eletrônica. Ai, bom que vai parar aquela história de perdi a CTPS, extraviou a CTPS, aquela coisa e tal. Perfeito, isso eu não vejo prejuízo nenhum, é a tendência, né? Quase tudo tá ficando eletrônico, né? Eletrônicos, só que teve uma alteração do qual eu confesso que eu não entendi. Certo. Então, com essa alteração da CTPS do físico para o eletrônico, tá? Eles também mudaram a alteração do prazo para anotação. Certo. Que hoje em dia, de 48 horas, a MP muda para um prazo de 5 dias, dispensado o recibo de entrega do empregado, até mesmo porque ela é eletrônica, né? Ou porque da alteração das 48 horas para 5 dias, eu confesso que me causa um pouco de estranheza. A partir do momento que a
CTPS, ela é eletrônica, ou seja, o contato, não é nem o contato, mas o acesso. A manipulação. A manipulação virtual, vamos dizer assim, o acesso é muito mais fácil. Eu não consigo entender o porquê da alteração das 48 horas para 5 dias. Em tese, não haveria necessidade de um prazo maior por causa do fácil acesso à CTPS. Eu acho que nosso governo está muito otimista, achando que o empregador vai ter muita CTPS para anotar. Só se for essa questão, porque realmente a esse ponto eu não compreendi. Também não consigo entender. Não compreendi. Mas enfim, é uma alteração. É a alteração que a gente tem que pontuar. Para o empregado, a gente também tem uma outra alteração que eu acredito que seja uma das que mais está gerando polêmica. É o quê? Descanso semanal remunerado. Calma, gente. Não vai acabar o descanso semanal. Todo mundo vai continuar tendo o seu dia de descanso. O que acontece é o seguinte, hoje, Caroline, a lei meio que ela proíbe o trabalho aos domingos. Eu preciso de autorização de um órgão competente para poder funcionar aos domingos. Com a MP, eu vou poder tranquilamente, não preciso de alteração. Ela só faz uma ressalva dizendo que pelo menos um descanso do mês deve coincidir com o domingo, ok? O mesmo vale para feriados também. Trabalho aos feriados, tá liberado. A questão é que eu vou a forma de remuneração já está previsto que se o meu empregado trabalhar de domingo ou de feriado, esse empregador ele precisa garantir a remuneração em dobro ou compensar com outro dia de folga. Tá? Então, assim, não sei se é tão prejudicial, né? A gente estava até conversando um pouco antes, confesso que a princípio eu estava um pouco relutante, mas acho que é uma questão de costume, né? Bem, Elane, tem mais algum ponto? Nosso tempo tá correndo. Último ponto, só também para acabar com a polêmica. CIPA. Muita gente está dizendo que a MP vai acabar com a CIPA. Não é isso. A alteração ela é bem simples, na verdade. A alteração do artigo é somente para incluir que as empresas com menos de 20 empregados estão dispensadas da CIPA. Assim como pequenas e microempresas, que em geral também não ultrapassa esse número de empregados, né? Não mudou nada, sabe por quê? Embora a CLT não trouxesse essa expressão específica, a CIPA ela é regulamentada pela NR5. E lá, as empresas, eu tenho um quadro, né? O quadro 1, ele diz o seguinte, ele traz a minha atividade econômica e o número de empregados. E ali estabelece quantos componentes da CIPA eu vou ter. E para empresas com menos de 20 empregados, eu já não tenho a mesma exigência. Não mudou nada, gente. E pra que tanto debate? Lani, tem, lógico, algumas outras alterações do qual a gente não tem tempo para pontuar todas, mas eu acho que essas são... A gente trouxe as mais polêmicas, as mais relevantes. Eu acho, só para finalizar nosso programa, essas alterações da MP 881, elas vão de encontro com o novo formato de governo e principalmente a política do ministro Paulo Guedes. Agora a questão é se essas alterações elas são benéficas para o trabalhador ou para o empresário. E também se essas alterações vão alavancar a economia do Brasil e como vem sustentando o governo. A meu ver, as alterações da MP, elas não são prejudiciais ao trabalhador. Eu não enxergo como um prejuízo. Agora, se realmente todas essas alterações vão dar um boom, vamos dizer assim, na economia, aí eu acho que só o futuro poderá nos falar. Agora, com relação ao que tá as pessoas comentando na mídia com relação a essa MP, se realmente é uma mini reforma, eu acho que é um tanto quanto precoce a gente falar que a MP é uma mini reforma. Eu diria que não é uma mini reforma. Posso dizer que assim, a reforma em si ela foi feita a toque de caixa e talvez algumas arestas precisavam ainda ser amparadas, né? Eu acho que apenas são alterações. Mini reforma eu acho que é too much pra gente estar falando com relação a isso. Concordo plenamente. Mas, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. A gente continua convidando vocês para seguir a gente nas nossas mídias digitais, principalmente no Instagram. Essa segunda-feira a gente tem um novo sorteio de um livro, fica ligado. E
Espero que você tenha gostado do programa. A gente tá aqui toda última sexta-feira do mês, sempre com um tema novo. A gente aceita sugestões pro nosso Deixem aí nos comentários. Deixa os comentários. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de dar um like. E muito obrigada. E compartilhar com os amigos. Ah, não, e compartilha, né? Pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. E Elaine, pra finalizar, a música do mês. A música do mês. A música do mês. Eu vou dizer que eu esperei muito, muito, muito por essa semana que passou, porque você teve uma fita cassete verde que você assistia várias e várias vezes? Tive. Aposto que tem muita gente que também. Tive. Rei Leão. Rei Leão! Então a música do mês é o quê? Hakuna Matata, gente. Muito obrigada, gente. E até o próximo mês em mais um programa Descomplicando o Trabalho. Obrigada. Tchau! Você deve esquecer.